Olá! Este vídeo é referente ao trabalho de DNS e aplicações na internet. É o trabalho 2 da disciplina de redes de computadores. Eu sou o Gustavo e os outros integrantes do grupo são o Frederico e o Pedro. Bom, para começar, aqui está a topologia de rede que o nosso grupo escolheu. À esquerda temos duas redes domésticas. Aqui ao meio da rede, no núcleo, temos diversos roteadores representando alguns provedores de internet. E mais aqui para baixo temos duas redes corporativas. Além disso, estão representados também está representada toda a hierarquia dos servidores DNS. Então, nas redes domésticas, perceba que a gente tem aqui um servidor DNS local, certo? Nas redes corporativas, a gente tem um servidor DNS autoritário, que vai resolver os domínios de cada rede corporativa. No caso, uma delas resolverá www.unifesp.br, que na verdade será um alias para web.unifesp.br, que representará esse recurso aqui, esse servidor, que terá uma aplicação rodando, aplicação que foi desenvolvida com a API Sockets. E esse aqui de baixo resolverá o www.google.com, que será um alias para web.google.com, onde é esse cara aqui. Sendo assim, além disso, temos um servidor DNS para top level domain, domínio de alto nível. Então esse cara tratará de .br e também de .com. E temos também um DNS root, que será o início, o primeiro a ser consultado, iterativamente pelos servidores locais, quando eles não tiverem em cache a informação, para resolver o nome tanto da Unifesp aqui como do Google, quando um usuário aqui utilizar esses nomes, solicitar a resolução desses nomes. Bom, para a gente fazer o funcionamento dos servidores DNS dentro do emulador Core, a gente utilizou o programa Bind, que é o Berkeley Internet Name Domain, e quando a gente instala ele cria em etc bind esses arquivos de configuração padrão. Sendo assim, nesse diretório aqui, /root/trab2, a gente criou uma pasta para cada servidor DNS e copiou dentro delas esses arquivos de configuração padrão, e depois foi fazendo modificações e adições. Então, primeiro, vamos ver dos DNS autoritativos, Web1 e Web2, que são responsáveis pelos domínios unifesp.br e google.com. Esse arquivo named.conf, ele é a raiz desses arquivos de configuração e ele importa três variantes dele, .options, local e default zones. Em default zones, a gente pode perceber que ele tem a indicação de onde está o root. No caso, ele fala que nesse arquivo tem a informação de onde está o root. No arquivo dbroot, temos aqui um registro NS, que aponta que, na verdade, o root está nesse root server, e que esse root server se refere ao IP 10.0.1.10, através de um registro do tipo A. Se a gente subir aqui, o root é o 10.0.1.10. No named.conf.local, aqui estamos no Web1. Então, a gente pode ver que a gente fez a configuração da zona unifesp.br, que ela é um domínio principal, e que suas configurações estão no arquivo db.unifesp.br. Dentro desse arquivo db.unifesp.br, temos aqui inicialmente o time to live em segundos, 60.000. Depois temos aqui um registro, start of authority, para registrar o serviço de DNS que vai tratar desse domínio unifesp.br, aqui o usuário e algumas configurações de alguns parâmetros de modo padrão, um identificador serial, uma taxa de atualização, a quantidade de segundos para esperar antes de tentar novamente em caso de falha, tempo para expirar. Mas o que merece destaque aqui embaixo é o registro de um registro NS para esse serviço de DNS, unifesp.br. Depois, dizendo aqui um registro A, informando que quem vai tratar do DNS desse domínio, na verdade é o 10.0.3.11. Se a gente subir aqui, 10.0.3.11 é o servidor que vai tratar, o servidor autoritário, DNS autoritário para esse domínio. Depois temos um registro A, indicando qual será o servidor, o servidor com recursos, a serem referenciados. Então é o servidor web, ele tem um registro A para o IP 10.0.3.10
Então 10.0.3.10, que será de fato o servidor com os dados e as aplicações rodando aqui nessa rede corporativa. E mais abaixo a gente coloca um alias também, né, www, como um canonical name, né, para a web. Então, sempre que for visto o www, né, ele na verdade estará indicando esse servidor que a gente chamou de web. Para o DNS autoritário Web 2, a única diferença está nos arquivos de configuração local e no db.google.com. Aqui, né, a gente, em vez de unifes.br, cadastra a zona google.com, e no arquivo db.google.com, a diferença está aqui, né, que na verdade estamos apontando cadastrando o serviço de domínio dns.google.com, que o registro A dele, né, está no servidor 10.0.2.10, e o recurso em si, né, o servidor que rodará a aplicação, estará no 10.0.2.11. Isso a gente pode ver aqui em cima, né? 10.0.2.11 é o que contém dados e aplicações, e o 10.0.2.10 é o que tratará da resolução de nomes. Com relação ao DNS root, agora, a gente pode ver que no default zones deles, a gente não tem mais aquele hint para o root, tendo em vista que agora ele é o root, né? No local, a gente configura, né, como zona principal o ponto, que é referente ao root, né, a raiz, e que o arquivo de configuração está em db.root. Agora, em db.root, a gente pode perceber, né, que segue aquele mesmo esquema, né, aqui o Start of Authority, configurando como DNS principal aqui root server, com os seguintes parâmetros, né, e novamente aqui um registro NS, dizendo que o root server vai ser o responsável por esse servidor de DNS root, e que ele, na verdade, está ligado ao 10, ele está rodando no 10.0.1.10, né? Aqui um registro A. 10.0.1.10 é o próprio servidor DNS root. E mais abaixo aqui, pode ver que a gente tem indicação, né? Um registro NS, depois um registro A, indicando quais são os servidores DNS de top level domain disponíveis. Né? No caso aqui, o que vai tratar com .br e o que vai tratar o .com. E ambos apontam para o 10.0.4.10, que se a gente for ver, é o servidor DNS que vai top level domain. Isso acontece, né, porque o top level domain é o nível que está logo abaixo do root na hierarquia. Então o root precisa ter essas informações para quando ele for consultado. Já para o servidor DNS top level domain, a gente pode ver, né, que tem duas zonas principais cadastradas, BR e COM, né, que são os dois domínios de alto nível que ele vai tratar. Né? No dbroot ele também tem a indicação de onde está o root server, mas ele tem o db.com e o db.br, que são, né, bem parecidos, que fazem o cadastro, né, do servidor DNS que tratará desses domínios. Né? Então, no caso aqui, o .br, mesmo esquema daquele outro arquivo com Start of Authority, e apontando aqui, né, com dois registros, ao 10.0.3.11 para o .br, 10.0.3.11, e 10.0.2.10 para o .com, como está aqui embaixo. Já para os DNS locais, né, eles têm exatamente a mesma configuração. Para os servidores locais, além de ter a hint de onde está, né, o servidor root, que fica em db.root, temos no name de conf options, temos a definição padrão do valor de vários parâmetros. Para cada uma das máquinas que seriam um servidor de nomes, a gente fez o cadastro aqui, né, de um script para copiar daquele caminho para dentro da máquina e também para iniciar o serviço de nomes e depois parar quando a máquina for desligada. Além disso, os sistemas finais de usuário, eles têm, né, apontando o servidor de nomes, na verdade, para o servidor de nomes local da rede doméstica dele. Vamos agora mostrar como a nossa rede faz a resolução de um nome totalmente qualificado. Para tanto, eu vou abrir este computador cliente e vou abrir também este servidor, que é o servidor DNS local. Vou abrir aqui o Wireshark. E agora neste computador cliente vamos fazer disparar um ping, né, para o endereço IP, que no caso seria o site do Google aqui. Então fazendo o ping, pronto, aqui nós podemos analisar os pacotes, como que foi a transação. Inicialmente temos aqui que o computador do cliente se comunica com seu servidor DNS local, perguntando se ele tem a resolução deste nome totalmente qualificado. Esse servidor DNS local não vai possuir
essa resolução e vai ter que consultar o servidor DNS root. Então aqui podemos ver que o servidor DNS local se comunicou com o servidor DNS root perguntando essa informação. O servidor DNS root, por sua vez, ele só vai conseguir resolver o ponto .com, ou seja, ele vai conseguir devolver o endereço do servidor IP, o endereço IP do servidor para o servidor DNS Top Level Domain, que foi o responsável pelo ponto .com. Aqui temos que o DNS local se comunicou com o DNS root perguntando sobre a resolução. Porém, o DNS root só vai conseguir resolver o ponto .com. E com isso, ele vai conseguir devolver o endereço IP do servidor DNS TLD, Top Level Domain. O servidor local, por sua vez, se comunica com o servidor Top Level Domain, perguntando sobre a resolução daquele nome qualificado. Esse servidor, por sua vez, ele vai conseguir resolver esse nome e vai passar o endereço IP do servidor DNS local do Google. Aqui podemos ver o servidor DNS TLD, o Top Level Domain, respondendo para o local que ele possui, né, a resolução do nome Google, e que o endereço desse nome, né, o servidor IP do DNS local do Google, se encontra aqui. Então o próximo passo agora é o local se comunicar com esse servidor DNS local do Google. Aqui podemos ver o local se comunicando com o DNS local do Google. Podemos observar que ele responde para o local, o DNS local do Google responde para o local que aquele nome, Google, ele é um canonical name, o www.google, ele é um canonical name para Web Google. E esse Web Google, o endereço dele está em 10.0.2.11, ou seja, é o servidor de endereço final onde o cliente pretende estabelecer a conexão. Olá, meu nome é Pedro e eu vou apresentar o código das aplicações desenvolvidas para os servidores e os clientes na nossa rede. Bom, começando pelo código do programa do servidor, a gente tem aqui o uso das bibliotecas necessárias e a definição de algumas macros que serão úteis para a comunicação com os clientes. Aqui a gente tem uma struct geral para armazenar as requisições, com um campo para o método usado e um outro campo para um eventual corpo da mensagem contendo mais informações. Bom, essa função aqui embaixo, ela faz o preenchimento dos campos da struct a partir da mensagem recebida, e essa outra função, ela prepara a string de resposta para responder para o cliente e faz o seu envio de acordo com o método utilizado. Então, aqui começando, utilizando os recursos da biblioteca time.h, são obtidos em variáveis específicas os valores de data e hora, e em seguida é verificado qual o método utilizado na requisição. Se for um método time, como visto aqui na comparação com a string com essa macro, a string ens aqui, ela recebe uma mensagem informando a hora atual. Se a gente entrar num caso aqui com o método date, então a string vai receber uma mensagem informando a data atual. Em ambos os casos, após isso, a mensagem gerada é enviada usando o descritor de socket, passando para a função, o buffer com a mensagem, o seu comprimento e sem nenhuma flag. No caso do método passado não ser reconhecido, é passada aqui, utilizando o mesmo socket, uma mensagem de erro, avisando aqui que o método não foi aceito. Agora, na função principal, a gente já pode ver que o argumento passado para esse programa é o número da porta no qual o servidor irá se comunicar, e em seguida aqui é criado um socket utilizando o tipo de endereço IPv4 e a comunicação com o protocolo TCP. E logo em seguida é feito um tratamento para um erro, se der alguma falha aqui. Bom, em seguida é feita a configuração de uma struct a ser usada na função bind.
é definido o valor da porta passada no programa a partir do argumento na linha de comando, né, convertendo de string para um valor numérico, e do valor numérico é colocado na ordem correta dos bits para não ter nenhum conflito aqui. Em seguida, é colocado o tipo de família IPv4 e o endereço IP usando todas as interfaces de rede. Com essa struct pronta, com as informações dentro dela, é chamada a função bind para associar o socket ao seu endereço. E de novo aqui é tratado algum erro que possa acontecer. Depois disso, é usado o listen para esperar uma mensagem, podendo ter até 1000 requisições em uma fila, se isso acontecer. Também verificando possível erro. Agora o servidor ele fica executando um laço infinito, chamando a função accept para receber uma conexão no socket. Ao estabelecer a comunicação sem erros, a função recv é usada para receber a mensagem no descritor aberto, armazenando no buffer request. Em seguida, a requisição é tratada pela sua função própria, que foi mostrada anteriormente, e a conexão é fechada. Então aqui ele só faz o recebimento da função da mensagem, e o tratamento dela é feita nessa função aqui de cima. Bom, agora a gente vai ver como que é o lado da aplicação do cliente. Ela também importa aqui algumas bibliotecas, e ela só tem a função main, a função principal. Esse programa ele recebe 3 argumentos para ser executado. O primeiro é o nome de domínio completamente qualificado, depois o número da porta do servidor e o método a ser requisitado na mensagem. Toda a comunicação com o servidor precisará fazer a resolução do nome para obter o endereço IP correspondente. Então, do ponto de vista de quem está utilizando a aplicação, ele não precisa saber o endereço IP do servidor, só o seu nome completamente qualificado. E isso é feito com a função getAddrinfo. Aqui, passando o nome e a porta, essa struct hints com informações de conexão e a struct result, que é onde ele pega o resultado da resolução do DNS. A struct hints ela foi preparada com a conexão IPv4, endereço IP com todas as interfaces de rede, o protocolo TCP e sem nenhuma flag especial aqui. Bom, essa função na struct result, ela vai retornar uma lista de possíveis informações para fazer uma conexão. Então a gente precisa percorrer essa lista e testar até uma conexão com sucesso, que isso é feito nesse laço, percorrendo cada elemento dessa lista e testando a conexão. Ele cria o socket, testa. Se ele conseguir criar o socket, ele conecta, vai dar sucesso e ele para. Então, esse SFD aqui vai estar com o descritor pronto. Se ele sair desse laço valendo null, né, ele percorreu a lista toda, então esse endereço não foi encontrado e ele não conseguiu estabelecer a conexão com o servidor, seja porque a porta não foi válida ou porque o endereço está errado. Feito isso, ele libera a lista, a gente não vai precisar mais dessa lista de endereços. E a requisição é enviada com o descritor que foi aberto no laço, passando aqui o outro argumento, que é a mensagem em si, né? Feito isso, a resposta é recebida e ela é exibida, dando aqui o que o servidor colocou. E também tem um tratamento de erro aqui, caso a resposta não seja recebida corretamente. Vamos agora mostrar a execução de uma aplicação cliente-servidor funcionando na nossa rede. Para isso, esse computador que se encontra nesse endereço irá se comunicar com o servidor da Unifesp que se encontra nesse endereço. Bom, o servidor irá rodar o programa server-app na porta 8080 e o cliente irá rodar o programa cliente-app nesse endereço, né, que é o endereço da Unifesp, nessa porta, e vai enviar esse método.
A propósito, esse é o container do cliente, este é o container do servidor. Vamos rodar primeiro o container do servidor. Ele está esperando agora. E agora vamos enviar um método. Aqui podemos perceber que ele retornou a data de hoje. E isso significa também que ele fez a resolução do nome corretamente, conseguiu encontrar esse servidor. Nós também fizemos um outro método chamado time, que retorna a hora do sistema. E aqui o servidor notificou que foi solicitado um outro método, que foi o método time, que foi a partir desse cliente. Falando agora sobre a divisão de tarefas, bom, todos os integrantes do grupo instalaram o emulador Core nas suas máquinas virtuais e, através de reuniões síncronas, nós definimos a topologia da rede. Bom, e já o Frederico ficou especificado pela configuração dos servidores. Eu, Gustavo, fiquei responsável pela resolução do nome totalmente qualificado e o Pedro ficou responsável pela comunicação cliente-servidor. Todas as demais discussões acerca das análises e resultados foram discutidos entre nós também através de reuniões. Fazendo agora uma autoavaliação do grupo, primeiramente nós podemos ampliar ainda mais nosso conhecimento sobre o emulador Core e nós podemos implementar uma topologia de rede que consegue representar uma visão geral da internet. E dentro dessa topologia conseguimos identificar como que um nome totalmente qualificado é convertido em um endereço de IP. E através disso nós também podemos obter um maior entendimento sobre como que é necessário ser feita a configuração desses roteadores para que todas essas consultas sejam feitas corretamente.